Counterforce, o sistema de proteção do planeta, é um sistema responsável pela proteção e preservação do mundo humano. E bom, como de praxe, nós vamos explicar o que é, como funciona a Counterforce. Fala galera, eu sou o Trojan, dono e apresentador desse canal, e você tá no Habitat Nerd. Se você gosta de animes, mangás e qualquer conteúdo geek, seja muito bem-vindo e bora fazer parte dessa família. Bom, antes da gente explicar o que é a Counterforce, eu conto com o seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque assim você me ajuda a trazer mais desse tipo de conteúdo, além de que você também vai ter mais desse tipo de vídeo para assistir. Então, sem mais delongas, bora lá! Counterforce é o sistema de proteção do planeta. Bora a explicação para a gente entender primeiramente o que é a Counterforce. Counterforce, ou a contraforça, para quem gosta no português, é um dispositivo de segurança formado pelo mundo para se defender da extinção e é a forma mais pura do que é o mundo. O conceito de Counterforce é central para o mundo e existem dois tipos de consciências, Gaia e Alaya. Gaia é a vontade da Terra, o desejo implacável do planeta de sobreviver e prosperar. Alaya, por outro lado, é a vontade inconsciente e coletiva da humanidade de evitar a extinção. Como os humanos são criaturas da Terra, Alaya era um componente de Gaia. No entanto, quando a humanidade começou a se desenvolver independente da natureza, ela se tornou independente, ou seja, ambas se separaram. Com essa mudança, Alaya não está mais alinhada com Gaia e um conflito potencial pode ocorrer entre ambas. Apesar de serem chamadas de, abre aspas, a vontade do planeta ou humanidade, fecha aspas, as contraforças não carregam emoções. São seres que nem podem ser chamados de vivos. Elas são descritas como espirais massivas de energia que respondem a ameaças de destruição do planeta ou extinção humana. As forças contrárias estão sempre ativas, constantemente conduzindo a humanidade e o planeta para longe de perigos potenciais. Normalmente, a Counterforce age de forma indireta, onde, por exemplo, Hyogi Shiki foi conduzida pela Counterforce para eliminar a ameaça que seria Soren Araya, enquanto Jeanne Dark acredita que Mikia Kokutou possivelmente foi fortalecido pela Counterforce. Uma exceção a isso é Enkidu, que é capaz de acessar a Counterforce diretamente por meio do seu rogo, Enuma Elis. Mas isso é uma exceção por ele ser uma criação dos deuses que literalmente representa a natureza, ou seja, a vontade do próprio planeta. Embora Gaia e Alaya sejam forças de vontade intocáveis, ou seja, elas não podem interagir com o mundo físico, mas cada uma coloca agentes físicos para lidar com eventos muito ameaçadores, para abordar com intervenção indireta. Os agentes de Gaia consistem em elementais como Lug-Beowulf, fadas, espíritos divinos e etc. Os agentes de Alaya são os espíritos heróicos, como por exemplo os Grandes Servos. Alaya também conta com os Counter Guardians, espíritos humanos que prometem seu serviço eterno a Alaya em troca de poder durante sua vida. E cara, essa é a pior decisão que um ser humano pode tomar, porque ele é forçado a fazer missões contra sua própria vontade, como por exemplo aí o Archer, que foi forçado a tirar a vida de milhares de pessoas, se tornando assim o maior assassino da humanidade. As forças contrárias têm imenso poder à sua disposição. No entanto, apenas a quantia apropriada é liberada para tratar de um momento determinado. Como por exemplo, se eu fosse enviado para lidar com uma Beast, eu receberia mana o suficiente para ser comparado ou até superar um Grande Servo. Se a ameaça possuir uma quantidade de poder igual a X, então a Counterforce irá implantar uma quantidade de energia igual ou superior e eliminar essa ameaça. Segundo Merlin, durante a novel de Garden of Avalon, a Counterforce é um mecanismo defensivo nascido do desejo inconsciente e coletivo da humanidade, e que a diferença entre os espíritos heróicos e os Counter Guardians da Contraforça
é que os espíritos heróicos são convocados pelas esperanças dos homens, enquanto os Counter Guardians são convocados pelo desespero dos mesmos. Agora que conhecemos como é e como funciona, vamos falar um pouquinho das duas consciências da Counter Force, começando por Alaya. Alaya é a segunda divisão da Counter Force. Normalmente, Alaya interfere indiretamente, orientando e capacitando um indivíduo específico para eliminar uma ameaça. Esses indivíduos incluem Ryogi Shiki e indivíduos muito próximos. Quando a intervenção indireta é insuficiente, Alaya irá implementar os Counter Guardians, ou espíritos heróicos. A implantação de Counter Guardians não é muito discreta, pois a ameaça será eliminada com os arredores, infligindo muitos danos colaterais e causando um estrago sem igual. Toko Ozaki insinuou que o naufrágio de Atlântida foi obra de Alaya, embora sua teoria estivesse incorreta, já que Atlântida foi originalmente destruída por Sephar, o Titã Branco. Gaia, a vontade do planeta de sobreviver. Gaia protege todas as criaturas da Terra, usando espíritos da natureza e criaturas da Terra. Mas, conforme a humanidade se torna independente, Gaia cada vez mais percebe os humanos como uma fonte de ameaça e perigo devido à destruição imprudente do meio ambiente. Ou seja, até Fate te ensina que você deve cuidar dos animais e das plantas. Toma vergonha na sua cara, rapá! Bom, eu acho isso pessoalmente intancável, já que ela literalmente, de uma hora para outra, pode mandar toda a humanidade de arrasta para cima porque estão destruindo as florestas. Ou seja, se você ficar matando plantinha e destruindo o meio ambiente, não se preocupa, Gaia vai te pegar. A destruição do planeta por criaturas nascidas na Terra é essencialmente impossível, devido às medidas já implementadas pela Counter Force. Mesmo que você destrua o mundo, você não vai afetar o planeta de forma alguma. Bom, para não deixar pontas soltas, e como eu tô muito humilde, hoje eu vou dar uma pequena aula da cosmologia de Fate. Vou explicar de uma forma bacana e simples. O mundo em Fate não se refere ao planeta Terra em si. Sim, é muito louco. Na realidade, o mundo se refere à textura de um lugar. Não existe uma única textura, mas centenas delas. Não importa o quanto você tente, é impossível você destruir o planeta em Fate. Sabe armas anti-mundo, como a Ea de Gilgamesh, ou mesmo o Mahar Praia de Arjuna Alter, que resetou o universo em milhares de anos? Bom, elas só danificam a textura do mundo, nem chegam a arranhar o planeta. Mesmo rogos anti-planeta e até anti-estrelas não conseguem sequer arranhar o planeta. E o pior de tudo, caso em uma textura específica tenha um ser capaz de realizar tal façanha, a Counter Force simplesmente apaga ele da existência. Ou seja, ela é apelona demais. Mesmo se seres alienígenas, como por exemplo o Titã Branco Sephar, que tentou destruir o mundo, aparecerem, a Counter Force tem medidas contra isso, podendo invocar, por exemplo, servos como Arthur e a Pendragon, com poderes capazes de destruir esses seres como se não fosse nada, cara. Ou seja, destruir a Counter Force é literalmente impossível. Para dar uma explicação do que é uma textura, vamos imaginar que o planeta é como o planeta de Saturno. Vamos imaginar que ao redor do anel da Terra... Eita, isso aí ficou meio estranho. Vamos imaginar que ao redor do planeta Terra existem várias bolhas. E essas bolhas são as texturas. Podemos dizer que elas são dimensões dentro do próprio planeta, no sentido de que existem várias mitologias, várias lendas e vários outros mitos ocorrendo ao mesmo tempo. Ou seja, essas bolhas são extremamente difíceis de destruir, e mesmo que sejam destruídas, a Counter Force repara elas imediatamente, não levando muito tempo para acontecer. Isso é provado durante a luta de Gilgamesh contra Enkidu, onde Gilgamesh estava rasgando a textura do mundo e Enkidu estava reconstruindo ao mesmo tempo. Ou seja, a velocidade em que ela regenera a textura rasgada é muito rápida e é extremamente difícil destruí-la. Podemos citar aqui como o único capaz, ou que se for mostrado conseguindo burlar a Counter Force, sendo Goetia. Na realidade, Goetia não destruiu a Counter Force,
Goetia, na verdade, esperou muitos anos até que chegou em um momento em que a Counterforce estava vulnerável. Ele ficou escondido porque ele sabia que se ele fosse percebido por ela, ele seria destruído imediatamente. Ou seja, até mesmo a Beast 1, que é dita como a Beast mais poderosa de Fate até esse momento, teve perrengues passando com a Counterforce. Então imagina servos como Gilgamesh, Enkidu e entre outros que são bem mais fracos do que ele. Bom, agora que a gente explicou o que é e como funciona a Counterforce, bom, explicações dadas, vamos dormir porque tá na minha hora. Bom, tamo junto sempre, fiquem com Deus, forte abraço, mentira. Aproveitando que nós já falamos sobre a Counterforce, nós vamos falar sobre os servos da Counterforce. E vamos rápido porque eu quero voltar a dormir. E vamos começar com Emiya Shirou, ou Emiya Archer. Ele fez um contrato com a Counterforce ainda jovem, e eu não vou explicar nem contar a sua história. Bom, eu vou fazer um videozinho explicando toda a sua trajetória, então relaxa e espera um tempinho. Basicamente, ele queria se tornar um herói da justiça, e para isso, sacrificou sua liberdade, tanto em vida quanto depois da sua morte. Em parâmetros, ele é um servo relativamente fraco. De acordo com o jogo de Fate Go, a força real de Emiya não está em seus parâmetros, pois isso não é algo que o destaca, visto que ele é um herói do futuro, então não possui magia antiga ou bênçãos divinas. Ele é um mestre na magia de projeção, onde haver uma arma, ele pode recriá-la com total maestria, onde no momento em que copia tal arma, ele recebe a informação desde como a arma funciona até como ele pode manejá-la. A única fraqueza dessa técnica é que se ele copiar um rogo, esse rogo vai ser uma classificação abaixo do original, mas ele ainda pode compensar isso com sua magia de reforço, deixando ela tão ou até mais forte quanto a original. Ele possui uma ligação anormal com espadas e basicamente seu fantasma nobre gira em torno disso. A Unlimited Blade Works, o rogo sem classificação, onde após recitar um cântico maior que o hino nacional, ele invoca um Reality Marble com centenas de milhares e milhares de armas que ele coletou e armazenou em um terreno baldio até formar a essência da sua alma. Emiya Alter, servo da classe Archer. Bom, caso não saibam, existe uma singela diferença entre o Emiya normal e o Alter. Eu queria deixar para outro vídeo, mas vamos falar disso logo. O Alter nada mais era do que o Emiya padrão, até que foi enviado numa missão com o objetivo de dar cabo de uma certa seita aí. E essa seita tinha como sua líder ninguém mais, ninguém menos que Kiara Sesshoin, que mais tarde veio se tornar uma Beast. Ela tinha um estranho objetivo de trazer a paz, entregando prazer aos seres humanos. E falando nisso, meus irmãos, saiam dessa, não se entreguem, o prazer é temporário, mas Jerusalém é eterna. Zoeiras à parte, ao ser enviado na missão de derrotar essa criatura, Emiya teve que enfrentar diversas pessoas dominadas pelo prazer e completamente hipnotizadas, indo contra sua natureza de um herói da justiça, tendo tirado a vida de centenas de pessoas inocentes. Quando ele finalmente encurralou Kiara para lhe dar o golpe final, ela mesma tirou a própria vida. Isso fez Emiya ir à loucura, pois ele foi forçado a tirar a vida de centenas de pessoas, inclusive uma certa pessoa aí que era muito especial para ele, para no final não conseguir cumprir sua missão. Após isso, ele foi levado à loucura e sua mente quebrou. E como a Counterforce não tá nem aí para quem trabalha lá, ela simplesmente o reconstruiu e o transformou numa máquina de matar. Ele não pensa em nada além de cumprir a sua missão e não tem sentimentos. Entre suas habilidades, ele tem uma capacidade de repelir quaisquer ataques baseados em projéteis, onde basicamente é um Protection from Arrows como de Cult Online. Ele também usa magia de projeção e ela mostra seu poder no auge quando ele recria espadas. Ele também usa Kanshou e Bakuya do Archer normal, mas as juntou e formou um bastão com poder de corte absurdo. Ao invés de utilizar espadas em seu estilo de batalha, o cara usa 2 fucking oitões em batalha, e essas armas podem se transformar em espadas. Ele também possui a capacidade de usar Broken Phantasm ou fantasmas nobres explosivos, onde ele quebra um rogo e o explode no seu oponente. Seu rogo é Unlimited Lost Works,
um rogue anti-unidade, onde basicamente ele comprime todo o Reality Marble, que é um Limited Blade Works, em um pequeno projétil, e uma vez que esse projétil acerte seu oponente, não importando onde, ele força todas as espadas de dentro do Reality Marble a saírem de seu oponente, o destruindo de dentro para fora. Emiya Kiritsugu, servo da classe Assassin. Esse Emiya Kiritsugu nada mais é que uma versão que nunca foi contratada pela família Esper. Então, nunca conheceu Eliasville nem Elia. Então se tornou um assassino frio e sem coração. Cara, ele é um assassino de magos, tendo tirado a vida de milhares de magos ao decorrer da sua vida. Como forma de Magiacraft, ele tem a manipulação temporal, mas com certas limitações. Ele só pode manipular o próprio tempo. Por exemplo, pode retardar o tempo para ele, o deixando mais devagar, ou pode acelerar o tempo para se mover mais rápido ou escapar de algum lugar. Ele é o servo com o maior parâmetro de sorte da obra, tendo sorte de Rank X, o que pode, por exemplo, simplesmente tornar habilidades de outros servos inúteis contra ele, cara. Por ter sido um assassino de magos, todo e qualquer ser que tenha circuitos mágicos ou que é um mago é uma presa fácil para ele. Ele tem dois rogues, Chronos Rose, o assassinato oculto. Resumidamente, é a técnica anti-unidade dita como absoluta no combate 1 contra 1, onde ao combinar sua ocultação de presença com a sua manipulação temporal, ele gera uma espécie de Reality Marble em volta do próprio corpo, onde só ele pode se mover, e lá dentro ele pode atacar o oponente de todos os ângulos possíveis. Seu segundo rogo é o Phantasm Punishment, onde basicamente, se um ser tem circuitos mágicos, eles levam o dobro de dano contra o Emiya. E para finalizarmos, temos Okita Souji. Na verdade, Okita Souji Alter, serva da classe Alter Ego. Cara, ela é uma serva bastante nerfada. Literalmente, ela é uma bomba relógio ambulante. De certa forma, ela nem deveria existir, por ser uma existência diferente da Okita Souji que conhecemos. Ela é uma serva completamente desbalanceada dos outros servos da Counterforce, onde basicamente ela é feita para ser invocada uma única vez contra um inimigo poderoso até demais. Ou ela o derrota e desaparece, ou ela simplesmente se destrói junto com seu inimigo. Ela possui uma resistência mágica de rank B, tendo uma resistência muito maior que a Okita Souji padrão, superando até mesmo a doença que a incapacitava. Ela também possui uma habilidade que a permite andar sobre qualquer tipo de espaço normalmente, seja sob as águas ou até mesmo sobre o ar. Seu rogo é esse que tá aparecendo na tela, porque eu não sou bom no inglês, então não vou ler isso. Sério, meu inglês é péssimo. É um rogo anti-mundo, onde basicamente é um ataque realizado com sua espada Rengoku, capaz de aniquilar ou retirar do mundo o que não deveria existir, ou mesmo o que não se pode permitir que exista, como por exemplo, o fato de você não ter deixado o like. Sério, deixa o like aí, deixa o like, cara, porque assim você vai ajudar demais esse canal e vai ajudar a gente a crescer muito. É incalculável, indiscutível, simplesmente infinito. Essas três características são combinadas na natureza dessa espada. Na singularidade imperial de Tóquio, é mostrado que Okita pode acessar um reino de nada sem fim, um ponto onde nada existe antes ou além dele, um reino vazio que ela chama de infinito. Basicamente, seu rogo apaga tudo aquilo que a sua espada tocar, não importando a resistência, o conceito por trás daquilo apagado ou até mesmo o nível de poder. O alvo é simplesmente apagado, como se nunca tivesse existido. É um poder absoluto dito como quase onipotente. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. E isso é tudo que eu sei e que tenho certeza de que é um bom material a se passar para vocês. Posso ter esquecido uma coisa ou outra, mas o vídeo vai ficando por aqui. Conto com aquele like certeiro, sua inscrição e o sininho ativados, porque isso me ajuda a trazer mais desse tipo de conteúdo e vai espalhar esse canal para mais pessoas que também gostam de Fate assistirem. Vale ressaltar que nós lançamos no último vídeo os rogos mais poderosos de Fate. Não se esquece de assistir e deixar o like lá também. Também não se esquece de recomendar para aquele amigo que também gosta de Fate. Tamo junto sempre, um forte abraço e fui!